Olá, bem-vindo a mais uma edição do Talks, desta vez para discutir o uso da inteligência artificial em smartphones. E para me ajudar nessa conversa, eu falo com o Frederico Silva, ele é gerente sênior de engenharia de software na Qualcomm, e com o Renato Citrini, que é gerente sênior da divisão de dispositivos móveis da Samsung no Brasil. Queria começar com uma pergunta sobre o início dessa moda, se é que a gente pode chamar dessa forma. Final de 2016 para 2017 a gente começou a ver as primeiras aplicações de inteligência artificial nos smartphones, mas não era tão ampla, os usuários não tinham tanto conhecimento ainda. De lá para cá houve muito avanço nisso? A gente vê, por exemplo, nessa época, foi exatamente quando a gente trouxe a Bixby, né, a nossa plataforma de inteligência artificial, não só para smartphone, hoje ela já está em outros dispositivos da Samsung, ela já está na TV, ela já está na geladeira, alguns modelos fora do país de geladeira já tem Bixby, então você começa a ver esse movimento justamente nessa época e aí vem um desenvolvimento cada vez mais acelerado, né, as pessoas usando, conhecendo, então dando valor para o que é uma inteligência artificial. Acho que mais ou menos nesse ponto foi a hora que a inteligência artificial nasce para um consumidor normal. Uhum. Você tem essa visão também? Foi um start ali e agora a gente começa a ter uma amplificação desse uso? Exatamente. Em 2016 a gente teve a nossa primeira geração de inteligência artificial dentro do nosso processador Snapdragon. Isso foi evoluindo nos últimos anos. É muito causado pela tecnologia, porque smartphone você tem que sempre preocupar não só em poder computacional, mas também consumo de bateria. Então você conseguiu fazer mais inferências, mais cálculos com menos bateria. Isso vem evoluindo nesses últimos 4 anos e hoje a gente tem uma performance bem interessante que consegue atacar diversos casos de uso. Eu fiz um levantamento das principais funcionalidades dentro dos smartphones que utilizam inteligência artificial hoje, e desde o início são fotografia, a parte de reconhecimento de imagem, segurança e eficiência energética, que pega muito principalmente para fabricantes de processador e desenvolvimento de processador, como é o caso da Qualcomm, e daí pega para o dispositivo e o usuário final sempre está maluco com bateria. Por que se começou por essas funcionalidades? Era uma necessidade maior? Era mais simples começar por esses 4 itens? Qual que é a ideia de vocês em cima disso? Basicamente, o que acontece, essas funcionalidades são as que têm maior contexto. Então, se você tem, por exemplo, uso de bateria, você vai entender como o usuário vai ter um padrão. Imagens, como você consegue tratar imagens. E isso vai seguindo a evolução do próprio smartphone. Hoje a gente tem muita gente assistindo vídeos de streaming no smartphone. Você tem câmeras, que você tem múltiplas câmeras, que é uma coisa que você não tinha 4 anos antes. Então, quando você consegue trazer mais informação, mais contexto, você consegue treinar melhor esses algoritmos e ter um resultado mais significativo para o usuário. Você consegue impactar de verdade o usuário com a inteligência artificial. Então, a evolução não é só por causa da tecnologia, mas também por causa dos contextos e dos casos de uso de fato que essas pessoas têm. No caso da eficiência energética, você consegue calcular um ganho, assim, ou dar uma ordem de grandeza para a gente de quanto melhorou após o uso da inteligência artificial no processador? Depende muito do celular do fabricante, mas, por exemplo, existem casos de uso onde você consegue diminuir quase 50%, 60% do consumo. Por exemplo, um caso simples, quando você vai dormir. Você não precisa de aplicativos sincronizando a todo momento. Você pode entender o padrão em que hora o usuário acorda e meia hora antes começar a fazer o sincronismo de todos os aplicativos. E isso, então, durante a noite, diminui bastante o consumo de bateria do usuário. Muito bom. Ele citou a questão de câmeras e a Samsung, todo mundo conhece muito bem os celulares da Samsung pela qualidade da câmera e agora pela quantidade de câmeras também. E a gente tem essa questão do 3D, reconhecimento, você faz todo aquele movimento e o celular te ajuda no reconhecimento também. Para a Samsung foi mais ou menos nessa questão, quando vocês começaram a desenvolver AI e aplicar, embarcar em algumas funcionalidades para os usuários finais, principalmente. Foi essa questão do contexto também, e no caso da câmera, a ampliação das câmeras tem a ver com inteligência artificial também? O básico da inteligência artificial é o smartphone, o dispositivo, tomar uma decisão por você, para te ajudar, sem que haja uma interação sua. Né? Mas a gente já vai muito além disso. A hora que a gente pega o exemplo das câmeras, né? Cada vez a gente tem mais celulares com mais câmeras. A gente tem modelos com 3 câmeras, tem uma nova que tem 4 câmeras traseiras. Né? O que a gente está trazendo? Mais recursos. Mas nem todo mundo conhece desses recursos de fotografia. Se eu falo em efeito bokeh, poucas pessoas sabem. Mas se eu falar, o primeiro plano está focado e o fundo está desfocado, daquele aspecto profissional. Então as pessoas começam a entender. E agora a gente usa a inteligência artificial na câmera justamente para ensinar as pessoas a fotografar. Então você tem recursos ali que antes só tinham em câmeras profissionais, mas agora você pega, por exemplo, uma câmera do Galaxy S10. Ele tem otimização, dependendo do contexto que ele estava explicando, de, eu estou tirando foto de
prato de comida, eu estou tirando foto de roupa, eu estou tirando foto de sapato, eu estou tirando foto de palco. Cada um desses elementos você tem uma iluminação diferente, você tem um objetivo diferente na hora que você vai tirar essa foto. Né? Uma foto de palco é totalmente diferente de uma foto de um bebê. Né? A iluminação é diferente, os tons são diferentes. Então a inteligência artificial vai atuar fazendo toda a otimização de cores, dos contrastes, para que a sua foto seja perfeita no primeiro clique. Então todo aquele ajuste que a gente fazia numa câmera profissional, a inteligência artificial ajuda a fazer automaticamente num celular hoje da Samsung. Exatamente, e não só isso, ver, sua foto está horizontal ou não está horizontal, você vai tirar foto daquele mar e o mar fica inclinado assim, ou ele já te avisa, né? Então, o seu mar está escorrendo. Por isso que a gente vê agora o Instagram de todo mundo meio profissional, né? Incrível, as fotos são cada vez mais lindas, né? E é cada vez mais fácil de tirar fotos com esses efeitos. É verdade. Isso pega um pouco para vocês também, essa questão de ter uma inteligência nas câmeras, esse uso de múltiplas câmeras, acaba afetando também o desenvolvimento de um processador como o Snapdragon? Com certeza, porque assim, são diferentes casos de uso e cada caso de uso exige um diferente tipo de processador, um diferente tipo de um pedaço dentro do nosso silício que trata essa informação. Então você tem um processador de imagem para a câmera, você tem um DSP, que é um processador digital de sinais para reconhecimento de voz, você tem uma GPU para renderizar a informação, por exemplo, para um vídeo ou para uma realidade virtual. A computação heterogênea hoje é muito forte e isso permite esse salto que a gente tem visto nos últimos anos da inteligência artificial no dispositivo móvel, porque como você consegue ter unidades especializadas que conseguem entregar uma performance melhor, gastar menos bateria e fazer aquele caso de uso de fato ser efetivo, é o que transforma. E para a gente que projeta o chipset, isso é muito importante. Por isso, por exemplo, se a gente vê a nossa geração última, que é o 855 Snapdragon, ele tem mais de um DSP, coisa que há 4 anos atrás nós tínhamos um DSP. Então, vários processadores de sinais para diferentes casos de uso. Isso é muito importante no nosso projeto. Ótimo. Eu queria voltar nas funcionalidades que eu tinha citado das 4 e focar em segurança, que é uma preocupação crescente. Antes a gente até brincava que as pessoas carregavam a vida num laptop e hoje elas carregam a vida num celular, literalmente, porque você tem ali seu cartão de crédito, você tem seus exames, você tem todo o seu banco, você tem as informações da empresa, sincronização com N aplicativos, eu mesmo tenho todo o SharePoint da IT Media com planilhas de custo, tudo lá no meu celular. Então essa questão de privacidade e segurança da informação está ficando cada vez mais crítica no celular e inteligência artificial vem para ajudar. Hoje, além das questões básicas, por exemplo, de um Face ID, que você tem todo aquele reconhecimento facial até para fazer a questão do pagamento, onde mais a inteligência artificial pode suportar segurança e privacidade dos dados? A gente tem uma questão de... você carrega a sua vida, né? Dentro do smartphone, tem todas as suas informações lá, muitas delas você quer manter confidenciais. Segurança é primordial. Então a gente aumenta a capacidade que a gente chama do machine learning, né? O aprendizado de máquina para saber se realmente você é você, se aquele padrão de uso realmente é seu. A gente vê muito isso em por exemplo, cartão de crédito, né? Se você faz uma compra de repente que é diferente, ele bloqueia ou alguém te liga, né? Mas isso ainda é um humano fazendo isso ou o sistema alertando o humano. Então cada vez mais você vai ver sistemas de segurança para prover que você não tenha um bloqueio, né, da sua informação ou uma invasão da sua informação de maneira indevida. Então, cada vez mais o smartphone vai estar mais smart, né, sabendo que, poxa, esse padrão de uso realmente é seu, então é você. Não só, né, as questões de biometria estão sendo cada vez mais avançadas. Hoje a gente tem reconhecimento facial, reconhecimento de impressão digital já na tela, né, você tem um ultrassom embaixo da tela do computador fazendo esse reconhecimento cada vez mais preciso, né? Esse reconhecimento da digital agora ele é em 3 dimensões. Quando você usa o ultrassom, ele reconhece a sua impressão digital não só como uma imagem, né, como uma fotografia, mas sim como um elemento 3D. Então é muito mais difícil de você tentar forjar alguma coisa e ter um acesso indevido a uma informação. Legal. Para vocês, o que pega a questão de segurança da informação, principalmente no momento que esse assunto é tão discutido? Sim, a Qualcomm se preocupa bastante com a segurança em baixo nível dentro do celular. Então tem 3 pilares que a gente tem explorado bastante. Um são as questões de vírus, invasões, programas maliciosos. Como a gente tem controle do processador, a gente consegue entender o padrão de uso do processador, entender, por exemplo, se um programa está tentando mandar um SMS ou está tentando fazer uma conexão que é indevida e consegue sinalizar isso para as camadas do usuário e o usuário entender, olha, esse programa que eu instalei está tentando fazer alguma coisa indevida. Então, você entende o que o usuário está conectando. Um segundo ponto é segurança em Wi-Fi, por exemplo, porque você consegue identificar
qual o access point, qual o roteador que a pessoa conecta todo dia, qual que é o endereço físico dela, registrar esse histórico, e quando tem alguém tentando simular uma rede com o mesmo nome da sua casa, mas é um endereço físico diferente, a gente pode identificar que esse cara está tentando fazer um ataque de man in the middle para fazer puxar esses dados seus e roubar seus dados. E por último, a própria conexão de dados, a gestão de dados. A gente sabe que dados pessoais, todos os países estão muito atentos a isso, então a gente consegue registrar o que um aplicativo está fazendo. Ele está mandando dados indevidos, ele está mandando um pacote de dados consistentes, ele faz conexões em algum momento que não é devido. Então a Qualcomm olha bastante, porque como a gente tem domínio dessa camada do processador, da camada de conectividade, a gente consegue usar o machine learning nesse espaço e aí exportar esse tipo de alerta para os fabricantes que podem usar isso e comunicar com os usuários. Eu queria voltar na questão da Bixby, que você citou no começo, era uma pergunta específica que eu queria fazer. Quando vocês anunciaram, vocês falaram é muito mais que um assistente de voz, até para fazer frente a toda a concorrência que vinha crescendo. Hoje você consegue me dizer se usuários dos aparelhos Samsung que tem a Bixby, eles realmente usam todo o potencial dela, eles usam mesmo além de uma assistência de voz, eles conseguem ter todos os benefícios que vocês prometem com o assistente? A gente vê um uso cada vez maior dessas funcionalidades, né? As pessoas vão acostumando com isso, vão vendo o valor nessa funcionalidade. É claro que todo mundo vai usar tudo. O uso de um usuário, né, uma pessoa que é um gamer, é um uso totalmente diferente de um cara que usa o smartphone como uma ferramenta profissional, né? Então, cada um vai usar uma parte, é por isso que é importante a gente ter um cardápio com todas as soluções. E a Bixby, ela tem a Bixby Voice, que são os comandos de voz, ela tem o Bixby Home, que vai trazer para você ali numa forma de cards, numa forma quase que de rede social, né? Os aplicativos que você mais usa, os seus alarmes, a sua agenda. Então, ela percebe, poxa, eu tenho um compromisso daqui a 1 hora, já me oferece para chamar um táxi no aplicativo que eu tenho instalado. Então ela vai aprendendo com o seu uso, e agora junto com o lançamento do S10, a gente trouxe o que a gente chama de rotinas da Bixby. Rotinas da Bixby, elas vão aprendendo como é que você usa, né? Eu estou usando um S10 já há algum tempo e já aprendeu, por exemplo, no horário que eu acordo, ele já liga o relógio, já traz a previsão do tempo na primeira tela. Então ele vai me ajudando, né? Muda os atalhos, então ele sabe que em determinado momento ou determinado, baseado no local que eu estou no trabalho, então ele já bota o celular no silencioso, ele já muda os atalhos na tela, ou seja, se eu estou no fim de semana, meu atalho pode ser fotografia ou WhatsApp. Mas no trabalho, talvez seja melhor e-mail e WhatsApp. Então ela já vai aprendendo essa rotina e me sugere, quer que eu ligue essa rotina quando você está no trabalho? Quer que eu ligue essa rotina quando você está dirigindo? Nenhum usuário vai falar assim, eu quero usar a inteligência artificial. Não, a inteligência artificial vai estar lá ajudando ele. Não de forma invasiva, mas de forma realmente útil. No exemplo que ele deu, cara, vai economizar bateria. Puxa, que bom, né? Bateria é um valor hoje muito apreciado pelas pessoas, né? Então, poxa, se está me ajudando a economizar a bateria, está me ajudando a ser mais produtivo, está facilitando a minha tela, os meus alarmes, meus atalhos. Então, isso é visto como um benefício para o usuário. Não a inteligência artificial em si. Ninguém acorda, vou usar a inteligência artificial. Não, ela vai estar dentro desses contextos que a gente está mostrando aqui. No caso da Qualcomm, além de toda a evolução do Snapdragon e da última versão que vocês anunciaram com inteligência artificial embarcada, vocês fizeram um investimento muito forte na comunidade de desenvolvedores, né? Lançaram uma biblioteca até para incentivar. Como que funcionou isso e quão fundamental é a comunidade de desenvolvedores para que isso realmente tenha uma amplitude grande e chegue até onde a gente nem imagina atualmente essa questão da inteligência artificial? A comunidade é essencial, porque no final do dia, nós que fazemos os telefones, fazemos os processadores, nós vamos criar as ferramentas para que essas pessoas possam desenvolver aplicativos. É a mesma coisa da gente voltar 10 anos atrás, no início dos smartphones, e prover jeito das pessoas fazerem aplicativos. Então, a gente vai conseguir cobrir casos de usos que estão no nosso universo, a câmera, a gente falou bastante deles aqui, mas tem outras coisas que vão precisar. E aí, nesse ponto-chave, é o nosso Snapdragon Process Engine, que é a nossa biblioteca que você mencionou, que basicamente ela faz. Ela trabalha com os grandes frameworks de mercado, então, Café 2 da ONNX, o TensorFlow e outras bibliotecas, permitindo que isso seja otimizado para o processador. Porque qual que é o nosso entendimento? Um desenvolvedor, uma comunidade normal, um cara que faz aplicativos, ele não vai entender como acionar cada pedaço de silício de um processador. Então ele precisa de uma camada de abstração, onde ele fala, quero rodar, por exemplo, um algoritmo de regressão, uma rede neural convolucional, um SVM, que é um método vetorial de redes neurais, e você consegue, então,
processar isso na melhor unidade de silício. Esse é o nosso trabalho. Então, não só falar com os fabricantes de dispositivos, mas falar com os fabricantes de framework, falar com a comunidade aberta e falar com os desenvolvedores. Para, de uma certa maneira, a gente habilitar todas essas camadas, que eles façam o melhor uso do nosso processador. Legal. Agora, para a gente encerrar, eu queria que vocês usassem a bolinha mágica que vocês têm dentro das empresas para dar um pouco de previsão. O que a gente pode esperar de 2019 para frente, em termos de inteligência artificial embarcada nos smartphones, facilitando a vida do usuário, seja ele corporativo ou usuário residencial? O que a gente pode dizer é que cada vez mais ela vai estar presente nessa forma ativa, né, ajudando o usuário. Cada vez mais ela vai estar em dispositivos em pontos de preço menor. Claro, quando a gente lança, o espaço que a gente tem ou o desempenho que essa inteligência ela vai precisar vai estar nos smartphones mais top de linha, mas com a evolução, e é muito rápido isso, tá? Mesmo em 2019 a gente vai ver a história da otimização de cena já chegando em celulares muito mais acessíveis. Então, uma vez desenvolvido, né, essa parte do software, que é um pouco mais pesado no início, e aí essa parte que ele falou dos desenvolvedores, é papel nosso da indústria, assim, fazer essa roda girar, porque o desenvolvedor vai pensar, poxa, eu vou desenvolver para quem se não tem ninguém usando? E o consumidor, eu não vou usar porque ninguém desenvolveu, né? Então a gente tem que promover essa história, poxa, olha os valores que tem nisso. Então, trabalhando junto com usuários, né, consumidores, quais são essas necessidades dos consumidores e com desenvolvedores, a gente faz essa roda girar e cada vez mais ela vai estar presente em pontos de preço mais acessível. E do lado da Qualcomm? Do lado da Qualcomm, isso vai evoluir bastante. Primeira coisa, internet das coisas. Você está trazendo machine learning também para todo o dispositivo conectado, não só smartphone. Tudo isso é possível por causa do ecossistema smartphone. Na verdade, o smartphone ele sempre vai ser a ponta de lança da tecnologia. Começa nele e isso vai para o resto do mercado. Então, a tecnologia, o poder de processamento está presente no smartphone e isso vai se espalhar para outros dispositivos. Relógios inteligentes, aparelhos inteligentes no seu smart home. Uma outra coisa é quantidade de dados. Como ele mesmo comentou, como você tem algoritmos já feitos, se você evoluir esses algoritmos, você entender como otimizar, o trabalho de otimização de uma rede neural, por exemplo, é um trabalho de anos. Você vai fazer a primeira, você sempre vai estar otimizando ela para conseguir ter uma melhor performance, conseguir ter menos gasto energético, conseguir ter um tempo de resposta mais alto. E por fim, uma coisa, olhando no nosso médio prazo, a gente tem uma coisa que chama 5G. 5G vai permitir você ter transmissão de dados muito maior, você vai poder ter uma latência muito menor e você pode usar então a borda da rede para fazer inteligência artificial. Porque o que acontece? Você treinar uma rede neural, você precisa de uma massa de dados significativa para alguns casos. Você tendo 5G, você consegue concentrar esses usuários na borda da rede, treinar esse algoritmo e fazer as inferências no dispositivo. Então, 5G e Machine Learning são dois assuntos que, para Qualcomm, sempre estão muito em alta, porque eles estão interligados. Com o 5G, a gente vai conseguir potencializar o machine learning que a gente tem hoje. Muito bom, 5G tem uma capacidade imensa aí, mas é um assunto para um próximo Talks e eu espero contar com vocês me ajudando nessa discussão também, que ainda vai dar muito buchicho no Brasil até a gente começar a desenvolver isso e ter essas redes funcionando. Então, Fred, Renato, obrigado mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês. Eu sou o Vitor Cavalcante, esse foi mais um Talks para a Computer Row e hoje a gente falou de inteligência artificial embarcada em smartphones. A gente se vê, até a próxima!